Fala pessoal, tudo bem aí com vocês? Graça e paz, Rodrigo Moreno aqui no nosso canal. Gente, estou aqui com a minha Bíblia, ó, velhinha já, né? Mas que me inspira aqui em muita sabedoria da parte de Deus, tá? E eu quero aqui fazer um comentário com você de um erro espiritual muito comum, né, que as pessoas cometem quando elas muitas vezes criam por si só uma expectativa em algo que Deus pode fazer, deseja fazer, quer fazer, mas que Deus não faz da maneira com que eu quero, da maneira com que você quer e muitas vezes não faz da maneira com que você espera. Eu quero falar para você aqui de uma referência bíblica que está em 2 Reis, né, capítulo 5, a partir do verso 1, que vai falar acerca de um homem influente para o seu tempo, um general de guerra, um homem acostumado a comandar, um homem que estava acostumado com todos os mimos possíveis de uma vida pública, né? Um funcionário público, vamos colocar assim, acostumado com todas as regalias e que se viu em uma grande cilada, numa grande enrascada, numa situação muito embaraçosa. Estou falando para você de Naamã, o general do rei da Síria, que, embora muito respeitado, honrado, né, pelo o seu rei, pelas pessoas que o cercavam, e foi um camarada cercado, né, de honrarias, porque graças à sua habilidade militar, esse exímio general, por exemplo, ele conseguiu por diversas vezes conduzir, né, o povo da Síria em diversas vitórias, inclusive uma delas, né, uma dessas vitórias, ele levou para sua casa como um troféu, como um prêmio, por exemplo, uma garota, uma menina, para servir de escrava doméstica para sua mulher, né? Então, por exemplo, teve uma guerra lá e geralmente naquele cenário de guerra todo, Naamã olhou para aquela garota e falou: ó, você a partir de hoje você vai ser minha escrava. Só que essa menina, ela era muito temente ao Deus poderoso de Israel. Ela conhecia muito bem quem era o Senhor, Criador dos céus e da terra. Ela havia sido, segundo o relato bíblico, né, e pela sua própria demonstração de fé em determinada situação, que ela sabia que Deus era capaz e é capaz de curar qualquer enfermidade. E certa vez, ela sabendo que Naamã, esse general de guerra, esse personagem ao qual nós estamos relatando aqui hoje, estava passando por uma situação muito difícil, porque o general sofria de uma doença contagiosa de pele, causava nojo, gente, causava nojo na maioria das pessoas e, lamentavelmente, né, era uma doença que para a época era incurável. Então imagina vocês, um general de guerra, um homem completamente altivo, cheio de si mesmo, né, com poder e autoridade nas mãos, condecorado, um colecionador de vitórias em guerras, em batalhas, estava perdendo para uma miserável de uma lepra a oportunidade de continuar vivendo uma vida de triunfo nessa terra. E esta serva, essa menina que ele levou cativa para sua casa para se tornar ali uma escrava doméstica, né? Uma menina que servia a sua esposa, né?
trabalhava na casa dele a troco de comida. Um dia essa menina, cheia do temor de Deus, ela percebe que Naamã estava piorando, né? Que a questão da sua enfermidade realmente era muito grave, porque Naamã já não comia mais com os mesmos talheres, no mesmo prato que a sua família. Naamã talvez já estava impedido de se sentar à mesa com a sua esposa. Naamã tinha suas roupas lavadas separadamente, e talvez até mesmo por essa menina, hein? Por essa menina corria risco de pegar essa lepra, porque a lepra ela é contagiosa. E não tinha cura, né? Diga-se de passagem, valendo lembrar. Imagina só naquela época que dificuldade, né? E a lepra era uma doença, assim, quem tinha já era condenado, né? Era condenado socialmente, moralmente, emocionalmente. A pessoa podia ser quem for, tá com lepra. Um abraço, meu amigo. Você está condenado à morte, você não é mais ninguém. E Naamã escondia essa enfermidade, certamente por medo de perder a sua posição social, seu cargo público. Naamã escondia essa doença por vergonha, por medo, enfim, uma infinidade de coisas deveria passar no coração daquele homem. E certa vez, aquela garota, ela disse o seguinte: existe um profeta lá na minha terra, lá em Israel, e eu tenho certeza que se o meu Senhor, falando de Naamã, a menininha falando, se o meu Senhor for até lá, ele pode ser curado dessa doença aí, né? E Naamã ficou mexido com aquela situação, e ele vai, então, ele procura o rei, né, o rei da Síria, e fala para ele: meu Senhor, escreve aí uma carta para mim, qualquer coisa aí, porque a minha serva disse que se eu for até a terra de Israel, na terra de Israel na época existia um rei, e se eu for até lá, ela disse que tem um homem lá que pode me curar. E Naamã, no seu ímpeto de ser curado, ele então começa a utilizar aquilo que ele estava acostumado a utilizar como uma arma, como uma batalha, como arma de batalha, né? Para uma guerra. A guerra agora não era contra uma outra nação, mas a guerra agora era uma corrida contra o relógio, porque aquele homem estava condenado a morrer a qualquer momento. E ele começa a querer usar de sua influência para receber aquilo que só Deus pode dar. E aqui nós já começamos a aprender alguma coisa com um erro espiritual gravíssimo que muitas pessoas cometem. Esse é o tema do nosso bate-papo rápido de hoje. Ei, a sua influência, seja ela qual for, meu amigo, seja ela qual for, a sua influência não determina absolutamente nada do que Deus faz nessa terra. Não importa quem é você. E detalhe, não importa também se você não tem nenhum tipo de influência. Você fala para mim: Rodrigo, mas eu não sou ninguém. Tadinho de mim, coitadinho de mim. Da mesma maneira que pessoas que têm posições nesta terra sociais, políticas, econômicas, elas não representam absolutamente nada no mundo espiritual diferente de você, que entre aspas não tem nada, né? Você que não tem nada, que se diz que não tem nada, que diz que é muito pobre, que diz que tadinho de mim, esta sua condição de autocomiseração também é um erro espiritual. Essa sua condição, essa forma que você se coloca diante de Deus também não representa absolutamente nada. E nós vamos aprender aqui rapidamente como é que este homem foi curado desta doença maldita e voltou a ter uma vida melhor na terra depois de um encontro com o profeta de Deus. Seguindo a história, o Naamã, né, ouvindo então a sua serva falar de um homem que existia em Israel que poderia curar a sua vida, que era um homem de Deus, um homem que Deus o ouvia, Naamã equivocadamente ele junta ali uma carta, né, chancelada pelo rei da Síria. Ele leva ouro, ele leva prata, ele junta toda a sua tropa, sua comitiva, ele chega até o palácio do rei de Israel
E a Bíblia vai dizer que o rei de Israel fica completamente bravo com ele, dizendo para ele o seguinte: rapaz, você tá ficando maluco? Você tá achando que eu sou Deus? Você traz uma carta aqui do seu rei, achando que eu sou Deus para curar a tua vida e tal. E o rei de Israel na época também não tinha muita comunhão com Deus, era um rei meio desviado, né? Ele rasga a sua veste, fica bravo lá, enfim. E o personagem central dessa história, o homem de Deus, um profeta chamado Eliseu, grande profeta Eliseu, ele fica sabendo do piti do rei e fala para o rei o seguinte: fala, ó rei, o que está acontecendo aí que você está rasgando a roupa, que você está bravo aí? Manda esse maluco para cá que eu vou mostrar para ele e ele vai ver que há profeta em Israel, que há Deus nessa terra. Eliseu imediatamente ele discerne, né, uma questão espiritual, ele deixa de lado a questão diplomática, ele não quer nem saber quem é o cara. Ele olha para o desespero do camarada e fala: se ele veio aqui em busca de cura, ele vai sair daqui crendo que há profeta nesta terra, que há Deus em Israel. Então Naamã sai ali cabisbaixo da presença do rei de Israel, vai até a casa do profeta Eliseu, e o profeta Eliseu é o seguinte: nem na porta sai. O profeta diz o seguinte, ele fala para o seu assistente lá, para o seu secretário, para o seu ajudante, para o seu discípulo, ele fala para o rapazinho lá, fala: vai lá e fala para esse maluco aí, para ele mergulhar 7 vezes no Rio Jordão, que na 7ª vez, quando ele sair, quando ele emergir, ele vai ser curado. Meu amigo, Naamã fica endemoniado, Naamã fica bravo, fala: que esse cara está pensando que ele é? Quem ele está pensando que ele é? Será que ele sabe com quem ele está falando? Né? Fala, né? Eu imagino Naamã falando pro secretário do profeta Eliseu, dizendo o seguinte: pergunta para ele se ele sabe quem eu sou. Eu tô com a carta do rei da Síria aqui, ó. Eu sou general de guerra. Eu sou condecorado. E a Bíblia vai dizer que por pouco Naamã perde a oportunidade de ser curado de sua lepra por causa de seu orgulho, por causa de sua soberba, por causa da sua arrogância. Um outro erro espiritual gravíssimo que nós cometemos. Nunca se apresente diante de Deus soberbo. Nunca se apresente diante de Deus de maneira arrogante. Nunca se apresente diante de Deus dizendo para o Senhor o seguinte: mas eu sou isso, mas eu sou aquilo. E tem uma outra soberba muito maligna também, meu amigo, muito maligna. São aquelas pessoas que acham que sofrem mais que as outras. Senhor, o Senhor não está vendo o meu sofrimento? Né? Não basta o que eu estou passando, Senhor, não basta a minha lepra, o Senhor tem que me curar, o Senhor tem que fazer algo, né? E o Senhor mostra e prova para Naamã que não interessa a maneira que ele vai fazer, o importante é que ele vai fazer. Aprenda uma coisa aqui, meu amigo, e aprenda uma coisa aqui, meu irmão, minha irmã, vou ensinar uma coisa para você. Não importa como Deus vai fazer, o importante é que Ele vai fazer. Deus, ele se dispôs e Deus tem um desejo profundo no seu coração em abençoar vidas e abençoar pessoas. Sabe qual que é o problema de muita gente nessa terra? Que elas não recebem o milagre de Deus? É que essas pessoas, elas querem do jeito dela. E sabe o que aconteceu aqui? Seguindo a nossa história, quando por fim Naamã se acalmou, aceitou o conselho inteligente dos seus oficiais, que disseram para ele o seguinte: Naamã, para de ser bobo, rapaz, para de ser soberbo, praticamente com essas palavras, né? Se o profeta tivesse pedido alguma coisa para você muito difícil, eles pediram para você simplesmente se banhar 7 vezes no Rio Jordão. E Naamã fica bravo porque o profeta Eliseu não saiu na porta, e um outro motivo também é que ele achava o Rio Jordão imundo.
o rio muito sujo. Ele falava, para fazer isso eu faço lá na minha terra, pô. Na minha terra tem uns rios limpinhos lá, de águas cristalinas. E aí, uma coisa eu aprendo também com esta palavra, né? Quando Deus ele nos dá uma direção, quando Deus nos dá uma ordem, né, a ser seguida, algo a ser feito. E não queira fazer diferente não, meu amigo. Não queira fazer diferente não, que você pode se dar muito mal. Naamã, então, acalma o coração dele, baixa a bola e ele mergulha por 7 vezes naquele rio Jordão. E a Bíblia Sagrada relata neste capítulo de 2 Reis, de 2 Reis 5, que Naamã, quando ele percebe na 7ª vez que ele olha para sua pele, a sua pele estava como que de uma criança. Deus é Deus de milagres, meu amigo. Não duvide das coisas espirituais. Muitas pessoas passaram por aqui zombando, criticando, né? Falando, agora está falando de religião. O canal não é para falar de religião. O canal é para posicionar você e para fazer você entender que existe um Deus no céu que ama a sua vida e que tem um propósito de curar você. E para que você cometa menos erros espirituais possíveis, para você não deixar de receber a cura, o milagre sobre a tua vida e sobre a vida daqueles que você ama, em nome de Jesus. Tá certo? Eu declaro sobre a tua vida a cura, o milagre. Assim como Naamã foi curado, não só da sua lepra física, mas também da sua lepra da alma, sua lepra de espírito, da sua soberba, podendo conhecer ali o Deus Todo-Poderoso de Israel, porque depois que ele é curado, ele volta para a casa do profeta e diz o seguinte: ei, profeta, agora eu sei que não há outro Deus na face desta terra como o Deus de Israel, o Deus que vocês servem. Eu reconheço, o Deus de vocês é poderoso. Que o Senhor Deus possa promover experiências na tua vida a ponto de você reconhecer que não há outro Deus nessa terra maior e melhor que o nosso Deus Todo-Poderoso. Amém? Se esta palavra fez sentido para você, dá um joinha aí, comenta, compartilha, isso é muito importante. Nós voltamos muito em breve com muito mais para você. Aqui tem oração, tem palavra, aqui a gente tira dúvidas e a gente fala acerca de um mundo espiritual tão real como este físico que nós estamos vivendo. Até já.